O presidente Lula declarou que o crescimento do Brasil no primeiro trimestre indica que o país pode surpreender o mundo e expandir acima da média do restante dos países, das outras nações. Conta pra gente, Luciana Verdolim, de onde vem essa expectativa, esse otimismo todo? Olha, Cine, segundo o presidente, levando em consideração, a nossa balança comercial, levando em consideração as relações do Brasil com os demais países e o fato do Brasil estar se tornando mais importante, mais confiante, está sendo um país mais respeitado no mundo, a expectativa é de um crescimento maior. Ele comemorou o fato no terceiro trimestre, o crescimento ter sido de 1,4%, disse que a expectativa, da equipe econômica é de que no final do ano o crescimento chegue a 2,4%, por isso afirmou que, na verdade, vamos superar essa previsão. Lula, inclusive, disse que não entende muito como que isso é calculado com tanta antecedência, por isso, com muito trabalho, com o aumento das exportações, vai ser possível melhorar esses índices. A gente também tem um trecho do presidente Lula lá na França. Eu não acredito naquele discurso que diz no começo do ano: a economia brasileira vai crescer 0,8%, vai crescer 0,1%, vai crescer 0,5%. Eu não acredito que tenha estatístico tão preciso que consegue avançar e distinguir o que vai acontecer o ano inteiro. O que faz as coisas acontecer é trabalho. Trabalho e trabalho. E o nosso crescimento nesse primeiro trimestre demonstra que a gente pode surpreender o mundo outra vez, crescendo acima da média dos países do mundo inteiro. O presidente tem defendido a necessidade dos BRICS, a necessidade de fechar o acordo de livre comércio do Mercosul com a União Europeia e ampliar o nosso foco de relacionamento. Lula lembrou que teve tempo que o Brasil não era respeitado nem pelos assessoristas do FMI, mas que isso, de uns tempos para cá, mudou. Luciana Verdolim, um abraço para você. A Malangani está até se ajeitando na cadeira. Malangani, você acha que o presidente da... que foi, Piper? Você acha que o presidente da República tem razão em adotar essa fala mais otimista diante de algumas projeções não tão otimistas assim em relação ao crescimento do país, utilizando resultados até que fugiram um pouco da expectativa que o mercado já teve e já projetou? Olha só, Evandro, ele está no papel dele, ele é presidente do Brasil, ele tem que vender o Brasil. Se ele não for otimista, quem é que vai ser? Então, é do jogo. E agora, de fato, eu acredito que possa, sim, no ano de 2025, surpreender as expectativas iniciais. Por que eu digo isso, apesar da taxa Selic estar em patamar bastante elevado? Porque o governo tem jogado bastante pesado com políticas de crédito, com o aumento do gasto público, com isenções tributárias, com crédito subsidiado via BNDES, aumento da faixa de renda para conceder o benefício do Minha Casa Minha Vida, etc. Ou seja, está anabolizando esse crescimento econômico. Agora, isso tem consequências. A gente já viu no passado essa política, aliás, essa mesma política ser adotada em governos do PT e vem um crescimento, não é um crescimento muito grande, ali próximo de 3%, mas vem toda uma consequência inflacionária e de piora fiscal. E se o cenário fiscal piorar bastante, isso pode, inclusive, contaminar o crescimento à frente, à medida que as expectativas pioram muito, o empresário tira o pé do acelerador, deixa de investir e aumenta muito o prêmio de risco pela questão fiscal e aí vem uma crise econômica. Esse filme a gente já viu no passado. Fala, Fábio Piperno, o que te animou, te alegrou, te fez sorrir aqui no nosso 3 em 1? Não, porque eu estava rindo aqui com o Malangani e tal, enfim, do presidente Lula falando, e eu juro, vou confessar para a nossa audiência que eu não tenho nada a ver com isso que o presidente falou, muito pelo contrário, né? Eu nem tenho contato com os assessores dele, mas, de fato, é algo que a gente repete diariamente aqui, né? Quer dizer, essas previsões do Brasil são péssimas, péssimas. Eu não sei qual a escola essa turma cursou, porque eles continuam sem enxergar dados setoriais. Então, vamos falar, por exemplo, sobre o que está acontecendo esse ano. Saindo do grande noticiário. Por exemplo, será que a nossa audiência sabe que esse ano tem investimentos
chineses, investimentos produtivos, por exemplo, em indústrias de linha branca, né? Grupo Midea, lá em Pouso Alegre, em Minas Gerais, investimentos chineses na implantação de fábricas de automóveis, que anteontem houve um mega negócio envolvendo a compra de portos, é verdade, um grupo suíço pagou 4,5 bilhões, compra lá no porto de Rio Grande, Salvador, há grandes ferrovias, minha gente, em construção no nordeste do país, tudo isso é investimento produtivo, né? Felizmente tem isso. Então, esse conjunto de dados setoriais parece que raramente é avaliado de uma forma global. Por isso eles erram tanto. E estimando um crescimento em baixa, significa que também, por tabela, vão estimar a arrecadação do governo menor. Porque vai desacelerar. Ora, isso piora as expectativas, piora tudo. Agora, eu no final de semana li uma ótima entrevista do economista-chefe do Bradesco. E ele falando sobre essa questão do potencial de crescimento da economia brasileira. E ele chama atenção para uma coisa, ele também acha que está um pouco acima, mas ele acha que hoje esse potencial já é muito maior do que o mercado estima. E chama atenção para uma coisa. Esse é o 5º ano seguido de crescimento da economia brasileira. E todo ano estão dizendo que a economia brasileira... E nem começou com o Lula. Então, vejam, está na hora da gente rever um pouco essas projeções e, nesse sentido, o presidente tem razão. Você concorda, Gani? Eu concordo, mas eu acredito que o crescimento, Evandro, poderia ser muito maior. Né? Eu concordo. Então, se a gente desafogasse o setor privado, porque o setor privado, ele é afogado por 2 razões. Primeiro, uma alta carga tributária e o segundo, pela elevada taxa de juros. Então, custo de capital muito elevado para as empresas. E isso, no meu entendimento, Evandro, está ligado a uma razão única, o tamanho do Estado do Brasil. Para sustentar esse governo gigantesco, esse Frankenstein, você tem que cobrar elevados impostos para fechar a conta e se endividar muito. E ao se endividar muito, o que ocorre? Eleva a taxa de juros, porque eleva o prêmio de risco. Opa, esse governo está muito endividado, para eu emprestar dinheiro para o governo eu preciso cobrar uma taxa de juros maior. Você não controla isso, o mercado está pedindo uma taxa de juros maior por conta do risco. Então, Evandro, veja só, se a gente conseguisse diminuir esse tamanho do Estado, reduziria imposto, reduziria taxa de juros e sobraria mais dinheiro, inclusive para o governo, para investir no que é necessário. Então, qualificação de mão de obra para aumentar a produtividade, infraestrutura para aumentar esse PIB potencial do Brasil. E aí sim a gente poderia ter um crescimento muito maior, muito mais sustentável. Eu acredito que a rota do crescimento passa por aí. Fala, Segré. Vou tomar o exemplo da regulamentação das redes sociais. Tem 2 formas de você crescer em seguidores, que é uma maneira de mostrar que a tua conta nas redes sociais está aumentando. Um é orgânico, você colocando coisas que são atrativas para o público que pode potencialmente te seguir, e outra, pagando. Você paga, turbina, patrocina e as pessoas começam a te seguir. Imagina a mesma realidade com um crescimento. Esse crescimento é anabolizado, não é um crescimento orgânico. E aí você vê que tem uma disputa muito grande entre a política fiscal expansionista, que o governo insiste em fazer, e a política monetária restritiva, que é o que o Banco Central está tendo que fazer. 75% das pessoas hoje do mercado financeiro estimam que, contrariando o que era pensado alguns dias atrás, de que a taxa Selic, na reunião do dia 18 de junho, ficaria estável, não, agora já tem gente que pensa que vai ter que voltar a aumentar. 0,25, mesmo assim, é um valor muito alto. Concordo com o Alan. Quando você tem uma reunião em que o presidente de uma companhia junta toda a sua diretoria e o diretor de marketing diz: fiquem tranquilos, vamos vender um estouro de produtos. Aí vem um dos departamentos financeiros e diz: tá, e isso vai trazer lucro ou vamos vender somente? Porque aumentar a receita não necessariamente traz lucro para a empresa. Isso é o Brasil de hoje. Vender sem se preocupar com o gasto público, fazendo um paralelismo de vender com ter lucro, não vai dar resultado. Nós podemos ter um crescimento artificial, não orgânico, que pode trazer muitos problemas no futuro. O governo não consegue ver, talvez não entenda disso, mas me parece que está no DNA. A demonstração é: crescemos, crescemos e crescemos. E qual é o custo desse crescimento? Depois a gente vê. Concorda, Zé Maria Trindade?
Na verdade, há um descolamento aqui do Brasil com o mercado internacional, né? O mercado financeiro internacional e o crescimento de outros países. Eu tive que viver para ver momentos aqui atrás da inflação do Brasil ser menor do que a inflação dos Estados Unidos. Mas ali foi uma coisa de momento, não foi uma coisa definitiva. E o crescimento do Brasil, Lula está colocando crescer acima da média nacional, não é porque o Brasil está maravilhoso, é porque a média nacional está caindo, a média está baixa. E eu fiquei surpreso quando me disseram aqui, técnicos, de que ainda estamos vivendo consequências da pandemia. A economia é muito complexa, a economia não é fácil e não tem uma regra permanente, ela anda, às vezes, de maneira que foge dos domínios dos governantes. O certo é o seguinte, o Brasil é um país propício para investimentos, já foi muito mais, houve momentos em que o Brasil era muito mais propício, né? Mas é um propício porque existem várias áreas vagas de indústria, de investimentos. Veja, por exemplo, ferrovias. O Brasil precisa demais de investimentos em ferrovia. E o Estado, né, a União, perdeu o poder de investimentos que sempre puxou o desenvolvimento do Brasil. Tradicionalmente no Brasil era o Estado que tinha dinheiro para investir. Quando jogava dinheiro na economia, a economia andava. Mas agora perdeu, porque o Estado está gastando com a sua existência. É como se no condomínio todo mundo decidisse, olha, eu vou ser funcionário do condomínio. Exatamente, Zé. Não, Zé tocou num ponto essencial. Não tem mais dinheiro para investimento. Por quê? Porque todo o dinheiro é para custeio da máquina pública, Evandro. Hoje, se a gente pensar no gasto discricionário, ou seja, onde o governo tem liberdade para gastar, as contas apontam de 7% a 10% do orçamento. O resto já é gasto carimbado. E a gente precisa do quê? Do investimento. A gente precisa de ponte, a gente precisa de energia elétrica, a gente precisa de estrada, de portos, aeroportos. Exatamente. Então, a gente precisa enxugar aquele gasto de manutenção para sobrar mais dinheiro para o que é necessário.